Olá pessoal, meu nome é Matheus Santos Caroni, sou docente do curso de Fisioterapia Intensiva do Instituto NSG e hoje nossa aula vai ser sobre recrutamento alveolar e a gente vai estar demonstrando para vocês um pouquinho da nossa prática aplicada em um pulmão de porco, para a nossa prática ficar mais elucidada, ficar bem mais visível e a gente entender um pouquinho desses mecanismos de estresse pulmonar e os impactos que a ventilação trazem no nosso pulmão, no pulmão dos nossos pacientes, no caso, quando a gente aplica essa técnica. Vamos lá? Ainda que não tá. Não quer fixar aqui mesmo? Não? Então vamos lá. Gente, assim como a gente viu naquela introduçãozinha prática que a gente sempre dá para vocês, a gente vai começar com um protocolozinho, o IVENT, que foi o que mais foi utilizado nos últimos tempos, devido ao Covid, e aquela repercussãozinha que a gente também costumou comentar. Tem um estresse menor, devido a PIPs menores, então o impacto no pulmão é um pouco mais tranquilo, e também tem aquela questão do que? De fazer uma aeração, primeiro fazer uma abertura gradual nesses alvéolos, e depois a gente parte para aquela parte da titulação para escolher a melhor PIP com a melhor drive pressure para os nossos pacientes, beleza? Então vamos começar a manobrinha. Inicialmente, a nossa manobra começa em PCV, partindo com a frequência de 20, frequência respiratória, um deltazinho de 10 pressórico, 15 pressórico. A pressão é 15. E um delta pressórico de 15, uma relação de 1 para 1, porque a gente quer uma distribuição igual de gases. A sensibilidade, no caso do paciente, a gente vai precisar que ele esteja sedado, bloqueado, assim como a gente já viu, então a gente deixa a sensibilidade um pouquinho mais difícil para ser disparada, não que vai interferir, porque nosso paciente não vai estar entrando, mas uma PIP de 10 e a gente vai começar a nossa manobra. Os parâmetros que a gente utilizou então, uma frequência de 20, uma pressão expiratória de 15 para manter aquele delta pressórico de 15, um tempo expiratório para manter uma relação de 1 para 1, uma F de O2 de 100%, mas como a gente não está com fornecimento de ar na parede, a gente está só com o auxiliar do torpedo e a gente quer terminar essa manobra, uma PIP de 10, ou um F de 21, uma PIP de 10. A manobra geral que a gente costuma ver é com 100% de FI, beleza? E a gente inicia a nossa manobra. Nessa fase inicial, a gente não altera, tá? Os parâmetros, a gente observa ele durante 2 minutos e avalia. A gente não vai fazer aferição de pressão de platô nem da drive pressure nessa fase inicial, ok? E a gente acompanha o que vai fazendo no nosso pulmão conforme tem esse aumento gradual. Passado o tempo estipulado, a gente vai aumentar mais 5 de PIP. E nossa PIP vai lá para 15. E observem o que acontece com o nosso pulmão, conforme o incremento de PIP. Nesse momento, a gente está adaptando o nosso pulmão, está fazendo com que ele se adapte a pressões mais altas, então está fazendo aquilo que a gente chama de meio que uma aeração desse pulmão, abrindo os alvéolos colapsados para melhorar essa ventilação e assim recrutar esse pulmão, ok? Funciona mesmo, né? Desse lado aqui dá pra ver melhor. Que ele tá com mais alvéolos colapsados, então conforme vai aumentando a PIP, os alvéolos aqui vão se abrindo. Passado o tempo estipulado,
Claro que não foi esse tempo, mas a gente faz mais um incremento de PIB. E a gente coloca esse paciente em 20 de PIB. E a gente percebe a adaptação do pulmão frente ao aumento. Percebam as areazinhas de alvéolos colapsados mais clarinha, como elas vão abrindo aos poucos. Que legal. Passado o tempo de estipulado, ainda tem algumas areazinhas de alvéolo. Agora a gente precisa o quê? Encontrar a melhor PIP. Essa PIP de 20 não está titulada, é uma PIP que a gente fez só para abrir essas áreas colapsadas. Então a gente tem que encontrar a melhor PIP. Então, dentro do protocolo, a gente parte para a área de titulação. A titulação vai ocorrer não no modo PCV, no modo VCV, porque a gente quer que esse volume seja constante durante toda a parte da ventilação desses pacientes. E durante essa parte de titulação, a gente também vai fazer o quê? Avaliar a pressão de platô e a driving pressure desse paciente. Lembrando que pressões de platôs indicadas para esse tratamento de SARA, que é onde a gente utiliza o recrutamento, são pressões de platô abaixo de 30 e drive pressures abaixo de 15, onde ainda temos alguns estudos mais novos que foram lançados, indicando para driving pressure abaixo de 14, ok? Vamos começar lá então, pessoal? Já aqui. Para o nosso querido pulmão de teste, a gente programou 300 de volume corrente. Uma frequência de 20, uma RAM ou um fluxo constante. E a gente parte da última PIP que a gente utilizou, de 20. Ok? Permanece por 30 segundos com a PIP. Aí a gente vai fazer uma pausa inspiratória para avaliar como que está a pressão de platô e a driving pressure. Percebam o estresse desse pulmão. E se a gente fosse ainda avaliar as curvas de pressão dele, a gente seria visivelmente e possivelmente e graficamente apresentado um estressezinho, tá bom? Sim. Vamos só alterar uma coisinha aqui para a gente ver aquilo que a gente viu na aula, o impacto desse pulmão. Percebam nas áreas de alvéolo colapsado como não tem tanta presença, porém nas áreas de estresse, de sobredistensão, está muito alterado o nosso gráfico. Então, vamos partir para a titulação sem mais rodeios. Vamos lá? 20, passando o nosso tempo estipulado, Jagadini. 30 segundos. Pausa inspiratória. A gente vai gravar um aplatô de 26 sobre uma PIP de 20. No caso, nossa drive pressure é de 6. Gravem esses numerozinhos. Encontrada nossa drive pressure, a gente desce os 2 níveis de pressão. E vamos avaliando como a mecânica do nosso pulmão vai se adaptando ao estímulo e o impacto do nosso pulmãozinho também. O quão complacente ele é, o quão complacente ele fica. E como é um pulmão teste, ele não tem aquela força de retração da caixa torácica. Então, vai ocorrer meio que um aprisionamentozinho de ar também, tá? Passados 30 segundos, vamos novamente. Isso, rapaz. Fazer outra pausa inspiratória, 0,2 segundos, e a gente avalia 24 de pressão de platô para uma driving pressure de 18, ou para uma PIP de 18. A nossa driving pressure vai ser? 6. Ainda 6. A gente reduz mais 2 níveis de pressão, de 18 para 16.
Lembram daquelas áreas dependentes e não dependentes do nosso pulmão? No caso, essa seria a nossa porção posterior, as áreas mais dependentes. Percebam como elas foram recrutadas, percebam como foram abertos esses alvéolos e como está ventilando melhor. E é isso que acaba acontecendo no nosso pulmão também. Tempo passado, pausa inspiratória de 0,2 segundos, uma pressão de platô gerada de 23 para uma PIP de 16. A nossa drive é? 7. De 7. Volume corrente também aumentou. Estou escutando isso. Não está isso. Tá vazando um pouquinho. 14. Passado o tempo, percebam que conforme a gente foi diminuindo nossa PIP, foi entrando mais volume nesse pulmão, ok? Querendo ou não, a gente vai diminuindo a pressão positiva respiratória final da PIP e vai tendo mais espaço para esse ar entrar. Passado o tempo, uma pressão platô de 21 para uma PIP de 14. A nossa drive ainda é 7. Nossa drive aumentou. Vamos descer mais 2 níveis. Passado o tempo, vocês já estão craques, né? Uma platô de 20 para uma PIP de 12. Uma drive de 8. A gente vai para a PIP de 10. Percebam como ele já ficou um pouquinho mais murcho, já não está mais tão aberto, expandido. Passado o tempo, a gente dá outra pausa inspiratória e avalia platô. 17 para uma PIP de 10. Ok? Encontramos quais foram os valores com menor drive? Foram As duas primeiras. as duas primeiras. 16. Então, nosso paciente é respondedor a uma PIP alta. Porém, a gente desceu abaixo do valor da PIP ideal. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter... Exato, meninos. A gente vai ter que recrutar esse pulmão de novo. Fazer essa abertura, fazer essa readaptação para estabilizar a PIP que estava anteriormente. Então, o que a gente faz? Como o nosso BEMT permite entrarmos nos parâmetros anteriores, a gente vai entrar com a PIP de 15 e fazer essa adaptação novamente. E ele vai fazendo a aeração dessas vias. Passado o tempo estipulado, adapta novamente. Mas, Matheus, por que você não deixou no 10? Ele já estava em 10, então não faz sentido a gente manter lá novamente. Ok? Então, partindo de 10, 15 e 20 de PIP. Estabilizamos. Fazendo aquela adaptação, percebam que a pressão de PIP já caiu em relação de quando a gente tentou fazer a primeira vez. E posteriormente, nós deixamos os parâmetros que esse paciente será ventilado. Como a gente não tem caixa torácica, a gente fica comprometida a parte da complacência, da elastância, como o Matheus falou. No teste, a gente não avalia só a driving pressure, a gente avalia a complacência também. Então, a gente faz o cálculo da complacência. No momento da pausa inspiratória, ele vai apresentar para nós um volume e o valor da driving pressure, que vai ser a P platô menos a PIP. A gente vai dividir o valor de volume corrente pelo valor da driving pressure. Esse vai ser o valor da nossa complacência. Como o nosso pulmãozinho, por exemplo, deu
outros valores de PIP com o mesmo valor de driving pressure, como que a gente vai escolher qual a PIP ideal para o nosso paciente? A menor PIP com a menor driving pressure e com a maior complacência. Entendido, pessoal? Sim. Esse é o protocolo vivente que a gente utilizou, principalmente durante o Covid, tá? Eu acho que muitos que trabalharam durante a pandemia e na linha de frente utilizaram também, e com visualização na prática em material animal não humano, tá?